Bem-vindos todos aqui ao Podepad. Hoje estamos aqui com Pedro Rocha, preparador físico do Sub-19 do Alverca. Antes de mais, obrigado por ter vindo. Peço que faça uma introduçãozinha rápida aqui para quem não o conhece, para ficarmos todos a conhecer. Olha, antes de mais, obrigado também pelo convite, está bem? É a primeira vez que vou dar uma entrevista e pronto, vamos ver como é que corre. Esperemos que não seja a última. Pronto, a nível de o que é que eu posso falar sobre mim? Comecei no mundo do futebol há cerca de em 2019, portanto há cerca de 4, 5 anos, como comecei a interessar por esta área. Entrei nas camadas jovens do Belenenses, numa escola de formação, com benjamins, ou seja, era um trabalho muito mais específico do desenvolvimento dos jogadores a longo prazo, ou seja, dos jovens atletas. No ano seguinte passei para o Estoril Praia, onde estive lá cerca de 2, 3 anos. Foi talvez o local onde eu mais evoluí, por também ter estado lá mais tempo, por ter tido mais oportunidade em crescer como pessoa e como neste caso, como preparador físico. Depois cheguei a ir do Estoril para a União de Santarém, para a Liga 3, para séniores. Ou seja, no Estoril Praia estive desde o Sub-13, Sub-13, desde o Sub-13 até aos Júniors. Passei por vários escalões, juvenis, iniciados. Tive 3 meses nos Júniors com o Mr. Blessing e com o Mr. André Ferreira. E depois fui a meio da época para a União de Santarém. Talvez uma hipótese de mudar um bocadinho de zona. Experimentar novos ares também é importante, certo? Sim. Acho Depois, que pronto, é importante. foi uma boa experiência, algo muito mais a sério. Não é que no Estoril Praia não fosse, que é um grande clube e que desenvolvi bastante pessoal e é muito competitivo. Acho que pronto, ali as pessoas queiram crescer, o Estoril Praia tem essa oportunidade de crescer e com qualidade. Depois da União de Santarém, acabou a época o ano passado, surgiu uma hipótese de ir para o Alverca, trabalhar principalmente como preparador físico dos Júniors e dando mais à equipa também, de vez em quando. Mas com o foco nos Júniors. Ok. Como é que surgiu então o interesse pela área de preparador físico? Fiz uma pequena pesquisa e sei que no começo não era preparador físico, era está lá como adjunto. Não sei se já era preparador físico ou se era mesmo adjunto. Sim, na altura quando o Mr. Bernardo Ferrão, que é meu amigo, me falou da oportunidade de entrar no mundo do futebol, na escola de formação do Belenenses, ele tinha-me perguntado, ele já sabia mais ou menos qual é que era a minha área de interesse. Eu desde sempre foi a parte da preparação física, mas pronto, como éramos só nós os dois, eu desempenhava também um pouco o papel de treinador adjunto. Outras tarefas, sem dar um suportezinho. Sim, não, sempre com a minha área de interesse, ou seja, de preparação física, embora que naquelas idades, pronto, não é que não se possa fazer preparação física, pode-se perfeitamente e fiz, mas pronto, ajudava no processo do treino e, É e o tudo mais. suporte que o adjunto faz. Sim, sim, Começando sim. já nesse ponto, que acho que é um ponto interessante. Qual é a diferença da preparação física de jovens jogadores, por exemplo, neste caso do Sub-13, comparado com outros escalões mais acima e como é que é feita essa evolução? Olha, principalmente eu acho que o mais importante nessas idades é educar. Não é que no futuro, com júniores, não estejas também a educar, porque eu acho que em todo o processo de jogador, mesmo em séniores, tu estás sempre a educar os jogadores, mas em sub-13 o foco é educar. Por exemplo, falando da parte de ginásio,
ensinar basicamente os exercícios. É só ensinar como é que se faz um agachamento, como é que se faz uma flexão de braços, um lunge. Só ensinar o básico. Não é preciso fazer Exercícios algo assim complexos. muito. Sim, ou seja, é eu ensinar o básico e trabalhar o que nessas idades deve ser treinado. As Ok. técnicas dos E já exercícios, agora, técnica de corrida, etc. e já agora que no sub-13, por exemplo, que tipo de exercícios é que implementava? Isto que é exercícios de força ou no geral? De força, no geral, Pronto. Eu trabalhava muito exercícios de coordenação, bem como exercícios de técnica de corrida. Coisas básicas, como por exemplo o skipping por cima de escadas, marcha em skipping, por exemplo, exercícios, ou seja, fazer às vezes por estações, por exemplo. Uns estavam a fazer exercícios mais de força, como agachamento, agarravam numa vara, esticavam a vara para cima, faziam um agachamento direito, uma flexão de braço, uma prancha, coisas básicas, coisas que devem ser ensinadas desde muito cedo, que é para depois, no futuro, quando chegarem em juvenis e em júniores, não saberem fazer os movimentos e não termos que estar a ensinar um padrão básico de movimento. Por acaso, uma coisa que eu noto, não sei se sou o único, a técnica de corrida que você falou, neste caso já embutida em escalões inferiores, eu sempre reparei que existe muitos atletas, neste caso no futebol, que correm e têm uma maneira estranha de correr, seja por mudanças na coluna, na bacia. Sim, Isso, sobretudo, desculpa dar a interromper, sim, tem mal, continua. tem mal. E lhe perguntar se isso deve a essas situações nunca serem embutidos as técnicas certas de corrida, ou não sei, seja por crescimento. A maior parte das vezes diria que é por aprenderem mal um movimento, ou seja, ganham maus hábitos e acabam por estar a fazer esse movimento, mas Claro, isso pronto, não. cada caso é um caso. Não quer dizer que mesmo que tu treines isso, pode haver Mal algo, aos 100%. sim, pode haver algo que a gente não controle e que Sim, já tive jogadores que a técnica de corrida é má, são rápidos, e tenho jogadores que a técnica de corrida é boa e não são rápidos, mas isso depois tem muito a ver com os níveis de força reativa, pronto, tem muito a ver com é essas coisas. mais técnico. Falando agora nessa parte mais técnica, fala-nos um bocado de como é que tirou o curso, onde, quando e se me souber dizer exatamente o interesse em preparação física, como é que começou. Pronto, olha, eu na altura eu sempre gostei de desporto, fui candidatar-me para a licenciatura em Educação Física e Desporto, no IXE, onde também O Bernardo. o Bernardo se licenciou. E eu, na altura, já tinha interesse de ginásio e sempre gostei de futebol. E na altura começou a surgir muito. Na altura em que eu comecei a ter o interesse, começou-se a surgir muito a parte da preparação física do futebol. E pronto, sempre, desde aí que sempre tive o interesse de porque não trabalhar isto no futebol. Sempre gostei de ginásio, sempre gostei de futebol, porque não trabalhar isto no futebol. E pronto, segui muito para esse ramo. Começou a aprofundar aí nessa altura, certo? Comecei a aprofundar muito também por mim, pesquisar por mim, livros, artigos científicos. Mas pronto, tinha que me licenciar, era importante licenciar-me. Também na licenciatura surgiu mais o gosto, por estar a aprender disciplinas em que se Tinha interesse? especificava mais disso e depois acabava por levar o interesse a essa área. Pronto, acho que foi mais quando entrei na faculdade, no primeiro ano, comecei. A Sempre quis ir para perceber desporto, não que tinha algo específico, mas no primeiro ano comecei a pensar, ok, é isto. é E isto quando que eu tive quero. essa ideia, não. Ok. Quando tive essa ideia, não teve, por exemplo, em vez de futebol, outro desporto, sempre foi o foco futebol? Eu sempre gostei de futebol, portanto, e na altura o Bernardo estava no futebol, portanto fui Foi uma para o ajuda. futebol, sim, sim. Mas se tivesse que escolher, se me perguntasses, escolheria o futebol. Ok. Mas não é que não feche uma porta a outro desporto qualquer. Atenção. Sempre abertos a Sim, novos sim, desportos, a novos conhecimentos. Já praticou algum desporto
Só natação. Nunca pratiquei futebol, só de rua, futebol de rua. Isso não tenho, não, interessante. Não tenho qualidade para isso. Deixa de ser um facto interessante que, tendo natação, acaba... Não tem nada a ver. Só no futebol. Fiz natação durante 10 anos, depois tive um ano no handball e pronto, depois entrei no ginásio, até treinar muito cedo e pronto. E foi a paixão ao ginásio que se calhar também dedicou-se. Sim, e depois dediquei-me mais ao ginásio e de vez em quando ia jogar à bola com os amigos, mas pronto. O ginásio foi o nicho principal. Foi o foco, foi o ginásio. Conta-nos um bocadinho como é que está a correr esta época, sei que já acabou. Sim, já acabou a fase de campeão há uma semana. Acabámos sei que passaram ao apuramento de campeão. Sim, passamos a nossa primeira fase foi muito boa. Agora a fase de campeão não foi assim tão boa, mas pronto, já o pensamento também é a longo prazo, mais nos jogadores e assim. Já se prepara a próxima época? Sim, a próxima época já prepara-se. Ainda antes desta acabar já estávamos a preparar a próxima época. Em termos de preparação, como é que são as rotinas de treino? Neste caso, as que tu usas, e como é que divides o treino semanalmente? Ok, isto depende também muito jogo para jogo. E também do contexto. Por exemplo, se tens jogadores que são todos profissionais e jogadores que não são todos profissionais. Por exemplo, eu digo isto porque eu costumo fazer sempre ginásio antes do treino e por norma são horas em que os miúdos estão a sair da escola ou que não conseguem ir. Okay. Pronto, quem é profissional, pronto, é obrigado a ir, mas quem não é, pronto, nós não podemos fazer nada quanto isso. Não podemos fazer nada, certo? E depois também tem testes, tem escola, depois uns vêm conciliação grande e é uma ginástica chegam ao meio do treino porque vêm de transporte, saem da escola e vêm de não sei aonde. Pronto, depende muito do contexto, mas por norma depende do contexto. Por exemplo, começando na pré-época, deu o exemplo da pré-época que acredito que os jogadores estejam de férias e consegue ter uma planificação melhor. Sim, nessa altura até é mais fácil porque eles têm mais disponibilidade, mas na pré-época nós focamos mais em fazer na primeira semana. Eu tento sempre fazer na primeira semana todos os testes físicos e antropométricos que se possa fazer para recolhermos informação dos atletas. Por exemplo, para o ano já temos algumas informações de alguns atletas, mas chegam novos e esses e mesmo os que já tenhamos informações, faço sempre testes onde faço uma bateria de testes de mobilidade, estabilidade e depois faço um teste de resistência que é o Bronco, não sei se vocês conhecem, para avaliar o da máscara. Não, para avaliar a velocidade aeróbia máxima, que é no campo, é muito fácil de se fazer e pronto, se for com um grupo grande é muito mais fácil de se fazer. Mas pronto, depois também depende muito dos equipamentos que a gente tenha, das pessoas que nós tenhamos, mas eu foco muito nos básicos. Lá está, eu tenho que pensar o que é mais prioritário e vou a isso. Okay. Se puder dar alguns exemplos agora assim de exercícios que acha que seja importante para avaliação. Para avaliar? Sim, neste caso para avaliação, sim. Tens uma bateria de testes muito, muito interessante, se quiserem depois pesquisar, que é o FMS. FMS mesmo. Por acaso nunca ouvi falar sobre isso. É o Functional Movement Screen. Aquilo é uma bateria de testes que, pronto, avalia a mobilidade e a estabilidade dos padrões básicos de movimento e pronto, depois aquilo vai-te dar um score se o atleta precisa de corrigir mais aquilo ou aquilo, pronto. Isto a nível de mobilidade e estabilidade, que eu acho que é o mais importante, é começar-se por aí, para ver se o jogador... Pronto. Depois, costumo fazer um teste também, que é o drop test, para ver o valgismo do joelho, que é basicamente colocarem uma pessoa em cima de um banco, estarem a filmar, deixarem a pessoa fazer uma recepção ao solo, e depois, em câmara lenta, conseguem ver se o joelho vai para dentro, se vai para fora, se é VAR, se é valo, e pronto, conseguem ver quem que são os jogadores com mais tendência a ter
valogismo, ok? Também é importante para... Ou seja, primeiro temos que avaliar, que é para depois prescrever, para perceber quem é que são os jogadores que estão em mais risco de ter uma lesão, ok? Isto a nível de mobilidade, estabilidade. Depois gosto de fazer... lá está, esta época tive a oportunidade de ter o tapete de contacto, em que, pronto, fazia o squat jump como teste, o counter movement jump e o RSI, para avaliar o RSI, fazia o 10-5, que são 11 saltos seguidos, para avaliar a força reativa, são 11 saltos seguidos e contas os 5 melhores. E acho que esse também consegue ver a altura do salto, não é? Sim, o squat jump e o counter movement jump também dá. É o SJ e o CMJ. Pronto. Outro teste que eu costumo fazer, que não está no FMS, é o joelho à parede, que é para avaliar a mobilidade do tornozelo. Também é importante, a mobilidade é um dos aspectos, se calhar, mais importantes que nós temos nos atletas. Ou seja, diz. Ia perguntar agora os exercícios que se calhar se usa mais em termos de mobilidade para os atletas. Para o tornozelo? Neste caso, sim. Sim. Pronto, lá está. O próprio teste eu costumo fazer como exercício, ou seja, se o jogador consegue levar o joelho à parede e o calcanhar não levanta, então afasta mais um bocadinho e continua a fazer, ok? Às vezes com um elástico a puxar o pé para trás e preso em outro sítio, também gosto de fazer assim. Mas pronto, avalio muito esses. Depois o de resistência, aquele que eu vos disse, o bronco. E é só. E já tens, se calhar, ai, desculpa, esses exercícios mais ou menos definidos, de época por época, também com experiência, se calhar ajusta já mais ou menos o que quer ver e o que acha mais importante. Sim, por norma, é assim, eu desde que saí do Estoril que tenho, pronto, uma base que eu criei, pronto, base de dados, que também aprendi lá, com a malta com quem eu trabalhei, e tenho aplicado quase sempre o mesmo. Às vezes modifico uma coisa ou outra, mas que acho interessante implementar, ou retiro. Sim, depende do exercícios momento e dos jogadores. Acredito que essa base de dados seja feita por ti, mas e te perguntar se tens alguma aplicação, algum instrumento que uses para registar esses dados. O Google Sheets. O mais básico. Google Sheets. É. Vou para o mais básico e sinceramente acho que é muito é acessível, até mesmo para partilhares com a equipa técnica. Eu partilho o link com vocês veem, por exemplo, o wellness de manhã. O jogador preenche o wellness e se eu partilhar o link com cada elemento da equipa técnica, eu não preciso. Normalmente não envio, não é? Mas se tu quiseres ir lá consultar, vês o que é que o jogador preencheu. Pegando agora na época passada, queria perguntar como é que foi a experiência de treinar uma equipa profissional, querendo ou não, Liga 3 é considerada uma liga profissional, e a passagem de escalão. Como é feita a diferença ou o sentimento de, ou seja, uma promoção, se foi mesmo uma promoção, mas... Olha, eu vou dizer honesto, eu ia também com esse pensar, assim, como é que será treinar séniores. Sinceramente acho que é igual. É igual. Em termos de preparação, sendo que é a mesma coisa. É assim, claro que tem jogador, eu apanhei jogadores mais velhos, já jogadores de primeira liga, que nota-se que têm alguma maturidade, têm alguma experiência, têm mais conhecimento do que outros jogadores que era o primeiro ano de séniores ou que não tinham assim tantos anos de séniores. Mas notas sempre alguma diferença de jogador para jogador. Mas sim, foi uma boa experiência, porque eu estava a dar treino na malta mais velha e a mais nova também. Então, conciliar as coisas foi engraçado. Não, mas foi uma boa experiência. Eu gostei muito de estar lá, apesar de termos divisão. E aprendi muito. Gostei muito de trabalhar com o Mr. André David, não sei se conhecem também. Por acaso não. Gostei muito de trabalhar. Já que tocou nesse assunto,
Apanhando jogadores mais velhos, acredito que seja feito um plano ou que se tenha mais cuidado para eles, sendo que são mais propícios a se calhar arranjar lesões. Como é que são feitos esses planos, a avaliação de jogadores mais velhos e depois da avaliação, o que é que é feito pós-avaliação? É assim, tu, em primeiro lugar, eu acho que tu deves sempre ter o historial do atleta. Sempre. Todo, todo, todo. E a partir daí, e com a avaliação que tu fores fazer, é que consegues fazer essa posição. Porque o treino que eu vou fazer para o Diogo não vai ser igual para o Bernardo. Ok? Lá está, é Convém sempre tudo diferente. respeitarmos sempre a individualidade de cada um. Depende Isso do também jogador. se implementa nos jogadores mais novos? Sim. Ok. Por norma, é assim. Nem é preciso pensar em jogadores, em qualquer pessoa o plano de treino deve ser feito e adaptado àquela pessoa. Mas por norma, sim. Claro que Não, nós como temos sempre. o que eu tinha ideia podia ser camadas jovens fazer mais em conjunto, proporcionar mais o todo da equipa e, por exemplo, nas camadas, nos séniores, neste caso, ser mais focado em cada jogador, Ok, ser mais estou a predisposição. entender. Pronto, mas isto depende também aqui de dois contextos. Se estiveres a trabalhar com 20 ou 25 miúdos, é talvez complicado estares a fazer Fazer planos, individual. não é? Agora lá está em séniores, percebes? O contexto é diferente, convém haver ali. Mais cuidado, mais preocupação, se calhar, nesses, nesses termos. Pedro foi abaixo, entretanto. Acho que sim. Não sei se vai voltar. Vamos ver. O Diogo perguntou, né? Sim, íamos na O comparação. cuidado de cada escalão. É assim, o que eu fazia, por exemplo, é que eu cheguei a estar no Estoril e estar com dois escalões ao mesmo tempo. Ou seja, eu tinha muito trabalho e o que eu fazia era vi o que é que a maioria do grupo precisava e trabalhava isso. Que por norma em crianças é o mesmo, é trabalhar as capacidades coordenativas, velocidade. Foi aquilo que eu referi no início. É trabalhar Então, o básico e principalmente que elas se divirtam e que aprendam a divertir-se. vi também que é personal trainer. Fora do futebol, como é conciliar as duas coisas? Difícil. Acredito É que muito seja. difícil por causa do tempo. É muito difícil. Às vezes é tudo uma correria. E acredito que seja muitos clientes. Sim, pá, Como é, como é fazer os planos? Sei que deve ter uma logística imensa, porque durante o dia, enquanto está no seu trabalho de personal trainer, querendo ou não, tem sempre mais de 5, 10 clientes, depende do dia também, como é óbvio. Sim. E para cada um tem de ter um plano diferente, cada um tem as suas necessidades. E Exatamente. gostava de saber como é essa logística, como essa logística é feita na sua parte. É assim, eu já tenho alguns clientes que já têm há algum tempo, portanto, ou seja, eu já os conheço já há algum tempo e sei o que é que eles precisam de trabalhar, mas lá está, não vai diferir muito daquilo que eu faço, ou seja, no início dos primeiros treinos avalio a pessoa, vejo o que é que a pessoa precisa e a partir daí vamos progredindo. Ok, qual é a diferença de um atleta para uma pessoa que esteja só no ginásio, por exemplo, a querer perder peso? Olha, eu costumo dizer que todos nós somos atletas, cada um com o seu nível, mas todos nós temos o nosso atleticismo. Mas sim, é adaptar. Uma pessoa com muito peso, com obesidade, provavelmente não vai poder fazer, não convém fazer exercícios de saltos, nem pôr logo a correr numa passadeira, a uma velocidade absurda, a comparar com um rapaz completamente saudável, ativo, Sim, lá é está. sempre aquela, cada um tem a sua necessidade, cada um Exatamente. precisa de exercícios diferentes, objetivos diferentes. E depois tu tens podes apanhar uma senhora de 50 anos e depois logo a seguir, que já acontece-me,
Eu dou um treino das 4 às 5 a uma senhora de 50 anos e depois das 5 às 6 a um rapaz de 22 anos. Que é completamente diferente. E o treino dele já é puxar ferro. É diferente. Por acaso, nesse aspecto, sendo personal trainer, também treina com os seus clientes? Não. Nunca chega. Nunca. Treina sempre à parte. Sim, treino sempre à parte. Às vezes estou a treinar e o cliente está no ginásio, vivemos, mas pronto. Vai dando as Vou dicas, vai treinar. ajudando, vai. Nunca calhou. Eu disse aquilo do rapaz a puxar ferro, não quer dizer que o idoso não possa. Sim, ok? sim. Mas não é tão Mas comum. atenção, deve até. Mas só para fazer ali uma comparação. Se foi só uma comparação, até porque com a idade vamos perdendo massa muscular e é bom. Muitas das vezes o que eu sinto no ginásio é isso. Os idosos têm muito medo de levantar peso e pronto, também faz parte eu educar, dizer ok, isto faz bem porque Okay. Ajuda nisto e naquilo e. vai ser como tudo, até no futebol, às vezes os jogadores perguntam para que é que serve este exercício? Ou porquê? Porquê é que estamos a fazer isto? Acho que é importante até as pessoas saberem o porquê de estarem a fazer as coisas. Exatamente. Não estão só a fazer porque sim, nesse caso tem uma explicação e Claro. o objetivo é sempre melhorar. Claro. E já agora, treino em ginásio, já percebi. Qual é a sua expectativa, neste caso, no mundo profissional, seja no trabalho? No mundo profissional, ou seja, nos dois, Neste ou no caso, geral? só na parte de personal trainer. Olha, eu gosto muito de ajudar as pessoas, seja qual for o objetivo delas. Mas agora estamos a falar aqui dos idosos e gosto muito de ver a evolução, às vezes, uma pessoa mais velha que nunca treinou na sua vida e que diz que sente mais força no dia a dia, já não sente dores. Gosto muito de ver essa mudança na vida Das pessoas. E saber que faz Pois. parte delas também Sim. ajuda, é um fato interessante. Porque a maioria é sedentária e às vezes vês aquela pessoa que vai ali ao ginásio, faz o treino e no dia a seguir está lá outra vez, na semana a seguir está lá outra vez. É o que muita gente diz, que o ginásio ajuda também noutros problemas, tanto fisicamente como mentalmente. E acho que essa é uma das partes mais fundamentais da nossa vida. Temos uma ocupação física e mental. E não é só no trabalho, né? No nosso dia a dia. Verdade. É assim sempre um escape do nosso dia a dia e para pensarmos e Claro. ajuda sempre. Mas é interessante ver essa evolução. Sendo que, não sei se existe idade, mas penso que toda a gente deve ser ativa, porque traz vários benefícios. Tu, melhor que eu, consegues explicar, acredito. Não percebi a pergunta, Existe desculpa. limites de idades, por exemplo, eu que tenho 10, se devo ou não fazer exercício físico, por exemplo, o ginásio, não. é isso que estás a querer dizer, não é? Não. Sim, é dizer que toda a gente deva, se não sei se tem uma idade limite, por exemplo, aos 85, deixar de fazer. Há ginásios que não autorizam. Não autorizam crianças, por exemplo, de 9, 10 anos irem para um ginásio, não é? Mas não é que não possam fazer. Por exemplo, já apanhei um rapaz com 14 anos no ginásio e eu não lhe dava 14 anos. Dava-lhe para aí 19, com barba. Rapaz com 14 anos com barba. Depende muito também da maturidade da pessoa. E as raparigas, tu notas muito isso. Há raparigas de 15 anos no ginásio e tu não dás 15 anos às raparigas. E pronto, tu vais dizer assim, não podes treinar. Pois. Por acaso, ela isso é um dado que eu nunca percebi. E às vezes são mais altos que eu. Às vezes também tem que se contextualizar um bocadinho. Isso por acaso é um dado que eu nunca percebi. Porque é que os ginásios normalmente têm idade mínima de 18 anos? Olha, por exemplo, no meu... como é que eu ia te explicar? A idade mínima é 18 anos também. Mas imagina que há um rapaz com 17 anos e sempre treinou. Abre-se uma exceção, não?
também dependendo de uma avaliação Sim, da vossa parte. E por norma é isso que acontece, porque qualquer pessoa que se inscreve no ginásio tem a avaliação marcada e depois nós é que vemos se pode treinar sozinho, se não pode, se não tem capacidade para tal, se corre risco de se aleijar. É a avaliação básica que faz parte já do vosso dia-a-dia. Exatamente. Exatamente. E quais é que são as diferenças, neste caso, de uma avaliação no ginásio de uma avaliação no clube? Eu, normalmente no ginásio, que cada um faz a avaliação que quer. Eu no ginásio faço praticamente a mesma avaliação. Claro que há coisas que eu não faço, que faço no futebol. Eu vou avaliar o bronco, porque o bronco são 1200 metros, 20, 40, 60 a correr, não faço isso. Mas normalmente avalio consoante as limitações das pessoas. Ok. Já peço desculpa. Um pouco mais específico, talvez, um pouco mais específico. Que eu estou cheio de tosse e Tranquilo, sei tranquilo. que isto pode incomodar um bocadinho. Por norma, a avaliação que eu faço é muito mais específica a nível postural. Ver se tem cifose, tem escoliose. Mais física, ver mais Sim, as necessidades de cada pessoa e tentar melhorar essa não parte. É que não seja uma avaliação funcional, mas é sempre, não é assim tão virado para atleta. Pronto, mas lá está, depende. Se me aparecer um atleta no ginásio, já faço uma avaliação. Já agora, se quiser divulgar como é que as pessoas podem chegar a si, como é que o podem contactar, se calhar até dizer o nome do ginásio, se quiser. Olha, o ginásio onde eu trabalho é em Sacavém, chama-se Tonic Health Club. Já trabalho lá desde que fui para o Estoril Praia, que foi o primeiro ano que comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no Belenenses, estava no meu último ano de faculdade. Ok. Sim. Portanto, o meu primeiro ano foi o meu primeiro ano de trabalho. Foi o meu primeiro ano no Estoril Praia. Comecei lá a trabalhar e desde então que estou lá. Porque também são, pronto, tendo em conta o segundo trabalho que eu tenho, no futebol, sempre foram muito acessíveis a nível do horário e sempre consegui facilmente ter uma boa logística. E depois tenho a minha rede social, o Instagram. Também está aqui divulgado, se quiserem seguir. Sim. É _Pedro Rocha, correto? Exatamente. Olha, eu estava na dúvida e agora vendo o telefone. Não. Nós temos aqui debaixo do nome está o seu Instagram para as pessoas que o queiram seguir. Boa. Pensando já num prazo longo, a longo prazo neste caso, acredito que ser ou pertencer só ao futebol seja um objetivo. Sim. Como é que encara isso no seu dia-a-dia? Como é que prevê ou planeia? Olha, eu tenho muito este pensar. Eu deixo a vida correr porque o que acontece tem que acontecer. Acontece por alguma razão. Lá está. Eu nunca esperei ir para a União de Santarém do nada. Ligaram-me numa quinta-feira e tinha que dizer, tipo, na quinta-feira, ligaram-me numa quinta-feira à tarde e tinha que dizer à noite se sim ou se não, porque sexta tínhamos jogo. O meu primeiro dia lá foi um jogo que curiosamente foi contra o Alverca. Ok. Foi Alverca União de Santarém e Alverca. Já criou a rede de contactos. Mas lá está, é isso que eu estou a dizer. No futebol, sobretudo, acontecem as coisas assim. Tu estás aqui, podes estar na China amanhã, do nada. Okay. Portanto, não faço muitos esquemas na minha cabeça. Claro que penso nisso, mas o que tiver que acontecer, acontece. E depois logo decido. Lá está. Neste caso, você trabalha com sub-19. Sim. Neste caso, de campeonato nacional. E toda a gente considera já campeonato nacional jogadores profissionais, porque tem uma rotina de treinos intensa, tem jogos todas as semanas, como é normal, mas se calhar tem mais treinos que as outras pessoas. Como é a mentalidade de um sub-19 comparada para um sénior? Pronto, isso depende também de
o jogador é profissional, se não é. Mas eu acho que a mentalidade é algo que já nasce muitas das vezes com o jogador. Há jogadores que nunca querem saber daquilo, ou andam ali, gostam. E há outros que querem aquilo, sentem aquilo, que o sangue deles corre-lhes pelas veias e dão tudo a 100%, seja fora, dentro do campo. Vão mais ao pormenor do que outros. Esforçam-se mais, no fundo, não se quer calhar. dizer que os outros não queiram, não é? Mas lá está. Acho É o que querer mais, aquele sentir acho esta que sinceramente a mentalidade hoje em dia acho que é o mais importante. E já que o Bernardo tocou aqui no assunto dos júniores e dos séniores, acha não, tem alguma preparação, por exemplo, para um jogador que vai aos séniores, tem alguma preparação física mais apropriada para esse jogador? Por exemplo, é o único jogador que vai aos séniores e tem um foco ali, ok, alguns exercícios focam-se mais para ele estar mais preparado para o jogo e para o treino de um sénior. Ou seja, a tua pergunta, a ver se eu percebi, é se um jogador júnior vai ter alguma preparação física quando chega aos séniores. O que eu estava a dizer era um sub-19, um júnior, se o Pedro, por exemplo, tem um foco, por exemplo, tem 25 jogadores na equipa e só um ou dois é que vão aos séniores, se tem alguns exercícios ali focados mais para eles estarem melhor preparados, ou o plano de treino é igual para todos e... Por norma, no mundo ideal, os júniores e os séniores estão sempre em interligação. Okay. Não é que aqui não estamos, mas o que acontece mais, ou seja, acontece mais de júnior para sénior, os séniores querem saber as informações todas e acho isso bem, mas no mundo ideal, por exemplo, nós apanhamos juvenis e o trabalho que é feito às vezes nos juvenis é diferente do que é feito nos júniores. Então nós não sabemos algumas informações dos juvenis. Okay. No mundo ideal, como nos clubes como o Sporting, Porto, Benfica, Braga, no Estoril já implementávamos isso. Desde o sub-15 tentávamos fazer tudo igual, de sub-15 para cima. Okay. Isto porquê? Porque conseguias ir buscar informação do jogador há 2 anos atrás. Começa a ter a tal base de dados que tu tens. Eu acho isso fundamental. Que é um dado importante para vermos a evolução de todos os jogadores e também para as equipas técnicas avaliarem o tipo de jogador que têm. Exatamente. Mas lá está, para isso tem que trabalhar todos da mesma maneira. Ok? Isso depende de clube para clube, tem de estar tudo sintonizado. Sim, lá está isso. É organização. Neste caso, tem-se de ter uma grande logística porque lá está. Nós no Alverca, os júniores e equipa A é assim, mas os juvenis não é, porque os juvenis não é SAD. Ok. Pronto, é um bocadinho diferente. Mas recebemos jogadores de juvenis, percebes? Até para fazer a avaliação para o próximo ano, por exemplo. Exatamente. No Estoril Praia, por exemplo, nós usávamos GPS nos júniores e às vezes tínhamos os jogadores a ir e a vir do Sub-23 e eu enviava as informações para o preparador físico, apesar de provavelmente trabalharem de alguma maneira diferente. Métodos diferentes. Enviava informações, sim. Sim, é só para terem noção do que é que se calhar ele é capaz, de como é que está preparado fisicamente. Até porque a Liga Revelação, no meu ponto de vista, foi uma evolução cá em Portugal. Podermos ter uma competição onde, neste caso, sub-23, jogadores que ainda não chegaram, se calhar onde queriam, possam ter mais visibilidade. Eu acho que este ano ninguém estava à espera que o Estrela fosse campeão da Liga Revelação. É verdade. Certo? Acho que nos surpreendeu um bocado a todos. Mas vendo o trabalho da equipa, acho que pronto, foi um trabalho bem construído. Acredito que no futuro também planei atacar uma Liga Revelação, uma segunda Liga, uma primeira Liga. Sim. E acho que seria mais importante no mundo do futebol, que toda a gente quer. Olha, eu vou-te ser muito honesto, eu gosto muito
de trabalhar com júniores, ou seja, no processo de desenvolvimento. Mas tu notas às vezes algumas diferenças quando apanhas jogadores treinados e não treinados, ou seja, quando tu apanhas um jogador que já faz ginásio, vou-te dar um exemplo, um jogador que venha do Sporting ou do Benfica, ele já tem alguma base já tem alguma base de conhecimento a nível de exercícios. Agora, às vezes não, este ano, por exemplo, no Alverca, cheguei a apanhar os jogadores com 18 anos, que era a primeira vez que estavam a fazer ginásio. Portanto, às vezes é complicado. Agora lá está. Se eu for para um contexto de segunda liga, hoje em dia também já quase toda a gente já fez ginásio ou tem alguma base de conhecimento de ginásio nos clubes de futebol. Tem vindo a desenvolver-se mais esta área, e ainda bem. Mas por exemplo, uma segunda liga, até mesmo numa Liga 3, já quase toda a gente fez ginásio. E acho que é um dado interessante, porque o que vemos dentro de campo é muito influenciado pela parte exterior, não só pela preparação física, mas pela parte tática. Mas falando mais especificamente na preparação física, acho que houve uma evolução muito grande nos últimos 10 anos, em termos de preparação, neste caso em Portugal, Eu acho que até mesmo no mundo. mundo inteiro, mas acho que nós até devemos ter sido os últimos a começar a desenvolver isto. E até falo mesmo a nível de desporto, porque nos outros desportos já se fazia ginásio há muito tempo e não era assim tão mal visto. No rugby, no handball, no basquete. E no futebol, falando só do futebol, é que noto que tem vindo a dar-se mais relevância a isso. Agora nos últimos anos. Exatamente. Então, mas desde que entrou, qual é que foi a principal mudança que sentiu? Como assim? Não? Imagina, desde que começou no mundo do futebol, qual é que foi a principal evolução que sentiu no aspecto da preparação física no futebol, no contexto de futebol? Honestamente, comecei a ver jogadores cada vez mais interessados e a procurar ajuda também. Às vezes fora do clube. Ok, também é um dado interessante, se calhar o clube não tem tanta capacidade para suportar. Depende das infraestruturas de cada um. Sim, lá está. Uma pessoa tem que se adaptar sempre. Eu já trabalhei com muito material e já trabalhei com zero material. Todos têm que começar de um lado e ninguém começa sempre no todo. Exatamente. Não quer dizer que não faças um bom trabalho com zero material, porque podes fazer. Isso é a parte, se calhar, mais interessante. Se calhar, quem não tenha, os clubes, se quiserem investir mesmo nisso, podem procurar outras vias alternativas para alcançar. Desculpa, agora também estou com tosse. Muito mal. Mas, sabes, na minha opinião, o básico, ter-se o básico que chega. Ter uma barra, uma reg, pesos, halteres, um banco, que chega. Não é preciso termos um ginásio XPTO. Nesse caso, quem é que é o seu ídolo em termos de preparação física, em termos de treinador de preparação física no futebol? Boa. Alguns clubes têm trabalhos ou planeamentos físicos interessantes, por exemplo, o Bayern Munique é um dos clubes muito falados. Não sei se tem alguma pessoa que tem como referência. Isso é uma boa pergunta. Eu tenho várias referências, mas tenho a referência ou seja, o meu mentor que aprendi muito foi o KB, que é o coordenador do ginásio do Estoril. Se vocês pesquisarem no isso, acho que é KB Performance Train. E desde que entrei lá, comecei a seguir o trabalho dele e ele também me ajudou a crescer lá. Mas pronto, tenho seguido muito também o trabalho dele desde aí e sigo também a metodologia de trabalho da Exos. Não sei se conhecem. Por acaso não conheço. É uma metodologia também de treino, inclusive que
ou seja, a Exos fez uma parceria com a seleção alemã na altura, acho que era do Mundial do Brasil, não tenho certeza. E quem dava a preparação física à seleção era a Exos, que curiosamente é o preparador físico do Benfica agora. Ou seja, é um nível interessante. Sim, e também e trabalham com muitas equipas também nos Estados Unidos. Pronto. É uma empresa, eu acho que é uma empresa americana, não tenho certeza se é americana ou alemã, mas acho que é americana. E já agora lê muito sobre físico, sobre tudo, no geral, tudo o que acompanha aqui a sua profissão. Sim, eu desde sempre que leio muitos livros, artigos, e o que me ajudou mais assim, a melhorar o meu conhecimento foi livros, principalmente, dentro desta área, e também, como é que eu ia te explicar? Por exemplo, o Instagram, na prática, porque tu, conhecimento sem a prática, não vale nada, tu podes saber tudo, mas se não souberes aplicar, não vale nada, não é? Basta. Mas uma coisa que eu também noto muito é que o Instagram também ajuda-te muito a aprender. Claro que há muita informação que não é correta, mas toda a internet é assim, mas o Instagram. E lá está, se tu seguires pessoas que são fidedignas e que trabalham bem, tu aprendes com elas. Tens muita gente, e em Portugal hoje em dia já tens muita gente que trabalha bem nesta área. Por acaso, uma pessoa que eu sigo e que acompanho é o David Rosa. Da jogador Alpha Clinic. Sim, da Alpha Clinic. Sim, trabalham bem. Olha, o Diogo Joshua, acho que ele trabalha lá também. Estava a falar da técnica de corrida, ele também fala muito sobre técnica de corrida e velocidade. Temos também mais famoso, que é o PTW, neste caso o Francisco, também é uma empresa grande, trabalha com vários jogadores profissionais, não se dedica só, por exemplo, a uma parte. Sim, cada um com a sua maneira de trabalhar, mas sim, são pessoas que trabalham bem. E que, pronto, têm ajudado. E acabas sempre por também veres. E também gosto muito e eu acho isso bem, de expor o trabalho, porque muitas das vezes as pessoas pensam que é esconder o que nós sabemos, que vamos longe. Não, eu acho que cada um vai longe se partilharmos as informações. Partilharmos conhecimento, a partilha, eu acho fundamental. E também perguntar agora, força. Não, podes. E perguntar da parte da alimentação, na preparação física, quais é que são os princípios base para um atleta? Que tipo de alimentação é que ele deve seguir? Olha, eu por norma já muitas vezes pedem-me aconselhamento, mas eu não gosto muito por nessa área, porque essa área é muito sei que pode confundir um bocadinho com a minha, mas acho que quem deve responder isso é um nutricionista. Pois, muita gente confunde um PT, por exemplo, com um nutricionista e pensa que o nutricionista tem a função de passar um plano alimentar ou assim. Exatamente. Mas é assim, eu tenho algum conhecimento, como é lógico, mas não gosto muito de estar a falar. Mas por norma nos atletas é hidratos de carbono, o básico hidratos de carbono, proteína. Pré-jogo muito mais hidratos de carbono, mas lá está, eu não tenho conhecimento do nutricionista para estar a aprofundar muito isso, mas pelo que vejo e pelo que sei, é muito à base disso. Pré e pós-jogo é isto. Muito sei que também dá algumas dicas no Instagram. Que tipo de dicas é que costuma dar? Por exemplo, se é mais para pessoas no geral ou mais no mundo do futebol? Aprofundando assim mais um bocadinho dos termos que usa e partilha às vezes, muitas vezes
pessoas comuns, ok? Mas no geral é muito mais para a parte da performance. Em termos gerais, não só Sim, em termos gerais no... sim. Acho que tenho lá um post sobre a mobilidade do quadril, que se pode virar mais para a parte de... Aliás, pode-se virar para as duas partes, para a parte de preparação de futebol e de uma pessoa. Mas no geral é mais para a preparação física em atletas. Então, agora aqui uma penúltima pergunta antes de terminarmos. Que tipos de circuitos é que costumam usar em atletas durante a época? Circuitos, neste caso, de treino. Também depende muito do que é a unidade de treino, do que é que vamos trabalhar. Depende muito, ou seja, se for velocidade, normalmente não faço circuitos, faço filas. Se for trabalho de força, eu normalmente faço sempre por filas, mas varia muito, ou seja, às vezes vou variando nos treinos. Vai avaliando e Sim, pronto, conforme o que tem, os jogadores e o tipo de plantel. mas por norma não faço. Eu estou a perceber o circuito que estás a dizer. Sim. Mas por norma não faço muito isso, faço mais por filas e o trabalho é igual em cada fila. Ok, porque eu sei e conheço muita gente que trabalha por circuitos e até acaba por ser interessante a logística que também tem cada circuito, como é planeado, como é montado, Claro. e as vezes que são usados. Já fiz mais circuitos. Na altura que estava com Sub-13 fazia mais circuitos. Por tempo, só que depois, lá está, modifica muito também a maneira de trabalhar. O tempo, eu acho que o tempo também tem uma relevância que é um jogador pode fazer 6 repetições e um jogador pode fazer 5 no mesmo tempo. Lá está. Percebes? Para ti que trabalhas nos dois ramos, por exemplo, de personal trainer e preparador físico de uma equipa, o que é que achas que é mais fácil para ti treinar? Por exemplo, ajudar uma pessoa que chega ao pé de ti e diz que tem um objetivo, ou uma equipa que, pronto, no caso o Alverca, o que é que para ti é mais fácil treinar dos dois ramos? O que é mais fácil, ou seja, o que é mais fácil de dar treino? Exatamente. Depende muito, porque há jogadores que têm de estar ali quase com a trela para eles fazerem as coisas e há jogadores que tu nem precisas ter nada. Há jogadores que literalmente eles chegam, vêm lá, boa tarde, e eles sabem o que é que têm que fazer. Mas há jogadores que têm de estar ali mais em cima, não gostam muito de fazer aquilo, ficam ali um bocadinho na ronha, na conversa. Mas lá está, mas no ginásio é igual. No ginásio é igual, tens pessoas que gostam de treinar, tens pessoas que gostam de estar ali a conversar contigo. Okay. Eu já tive uma cliente minha que tem treino de 30 minutos, ela entra e pergunta se pode descansar 5 minutos. Faz uma série e posso só descansar 5 minutos. Lá está, tu apanhas de tudo. Não... É muita gente e como disseste, cada pessoa é uma pessoa. Agora, aqui para terminar, e lhe perguntar onde é que se vê daqui a 5 anos? Os seus projetos, o que pensa e o que deseja alcançar a longo prazo. Boa pergunta. Olha, eu gostava de estar num contexto mais sério, ou seja, mais sénior, se calhar. Trabalhar num departamento. Não é que já estou a trabalhar num departamento, atenção, o departamento do Alverca, que é o de saúde e performance, mas gostava de dar o salto para outros patamares. Também não descarto a hipótese de ir lá para fora, por exemplo. Não descarto essa hipótese. Mas pronto, é muito por aí nessa ideia. Parte. E em termos de personal trainer, quais é que são os seus objetivos? Planeia desenvolver uma cadeia de ginásios, não sei. Também já me passou isso pela cabeça. Ou seja, ter o meu próprio ginásio. Mas lá está, isso envolve muito investimento. Mas é algo que nunca se descarta, mas não é um foco. É a ideia-chave. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, também.
Exatamente. O foco agora é estar como estou agora nos dois Agora ramos. não, espero que Sim, seja melhor e que consiga recuperar agora dessa lesãozinha da que lesão, sim. apareceu, que é sempre chato, temos uma É lesão. sempre chato. Pronto. Então, para quem está sempre É um bocado irónico. Exato. Mas pronto, acontece a cada um, nós não sabemos. Dia da manhã. É como disseste. Isto até podia acontecer a andar na rua ou... Mas pronto, teve que acontecer. Lá está, quando tem de acontecer, acontece. Foi o que tu disseste ainda há bocado. E Acho que é uma frase que devemos retirar. Sim, e pá, e lá está, foi de uma maneira bué da estúpida. Como É brincar, não é brincadeira, se calhar. tantas coisas Coisas que parvas que às vezes acontecem. uma pessoa faz e não acontece nada e eu de uma maneira bué da estúpida. Pau. Calhou. Quando tem de ser, acontece. Não vale a pena pensar muito sobre isso, é mais passar. Agora é curar e. Uma frase, por acaso, acho que foi o Cristinho da Silva que disse, que é: não importa quão difícil é o caminho, o que importa é ultrapassarmos e poder dizer que conseguimos passar isso. Acho que isso é o melhor que podemos retirar. É verdade. É uma lesão complicada, mas acredito que vais recuperar a 100% e um tempo recorde. Tu fizeste também LCA? Eu fiz, fui operado, já fez 1 ano e 2 meses. Também a jogar a bola. Então recuperaste há pouco tempo. Sim, Foi que é 9 meses? 10 meses. Eu demorei mais um bocadinho, porque o médico, que na altura, normalmente, pelo que me deu a entender, pelo que eu estive a pesquisar, 2 dias após a operação podemos começar a fisioterapia. Logo. Dependendo dos casos. Eu tive um mês em casa e só para começar a fisioterapia depois de retirarem os pontos. Pois isso não está, não é costuma-se logo a fazer fisioterapia. Lá está, pode não ser mesmo do joelho, mas por exemplo dos músculos à volta, do gêmeo, do quadríceps, mesmo para perdas musculares, previne sempre termos um reforço assim mais Olha, intenso. eu dou-te o meu exemplo. Eu fiz isto há uma semana e estou a trabalhar, estou a fortalecer os músculos envolventes. Já para prevenir alguma coisa futura, Claro. porque E não só, também caso tenha que ir, caso espero que não, mas caso tenha que ser operado, fazer um pré operatório, um pré-operatório é muito melhor depois também na recuperação. esperemos que corra tudo bem, que não seja preciso chegar a esse ponto. E para voltar mesmo ao maior nível e na sua vida pessoal e profissional, que é sempre chato. E olha, desde já agradeço-lhe por ter comparecido. Então, olha, espero que tenham gostado. Sinceramente, as melhoras e muito obrigado pelo tempo despendido aqui connosco. Obrigado. Okay. Obrigado. Até uma próxima. E corra tudo bem nessa lesão. Faço tudo pelo bem. Ok, obrigado, Diogo. O consigamos ver na primeira divisão, se calhar até na fora. Na primeira divisão, na Premier League. Olha. Na seleção nacional também não era mal pensar. Mas tá pronto. Bem. Obrigado. Até uma próxima. Abraço, Diogo. Abraço, Bernardo. Tchau. Obrigado. Um abraço.